Amém? Ei, Edson, você? Nós vamos para a reflexão da palavra. E eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, porque Deus tem falado por meio dos seus servos. Nessa tarde o diácono Emerson vai estar nos trazendo a palavra do coração de Deus para o seu coração, tá bom? Na sequência a gente retorna orando para a glória de Deus. Graça e paz, queridos, a todos vocês que se encontram já conectados conosco neste horário do meio-dia. Como nosso pastor Eduardo falara, não é fácil quando nós perdemos um ente querido, pessoas que nós conhecemos, mas também, como nosso pastor mencionou bem aqui no seu comentário, tudo é pela vontade de Deus, né? Mas que nós temos que crer que Deus é Deus que está sempre conosco, independente do que venha acontecer nas nossas vidas, Ele vai estar sempre conosco, amém, queridos? Sem perca de tempo, vamos para a reflexão desta tarde. Eu queria também falar que eu tenho uma prima, acho que até o irmão, o diácono Leonardo conhece, que mora no bairro da Barra do Ceará, que ela teve o Covid, queridos. E então, isso é testemunho, queridos. Ela venceu, mas quando ela teve essa doença, ela, por ser diabética, ela ficou praticamente cega, queridos, devido à sequela, devido à doença. Então, o meu tio não sabia mais o que fazer, e ali Deus entrou com a providência dele, Deus entrou com a providência de cura sobre a vida dela. E o que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos que cada dia, eu escuto muito aqui nas pregações dos nossos pastores falar, que cada dia nós temos que manifestar essa fé que nós temos em Cristo Jesus. E ali foi manifestada essa fé, e hoje ela já está praticamente enxergando normal. Mas devido à consequência do vírus, ela ficou praticamente cega, pastor Eduardo, devido às complicações. Mas hoje, graças a Deus, nós já tivemos a notícia que ela já está enxergando quase 100%, né? Então, Deus é maravilhoso, queridos, amém? Isso é testemunho, isso é para que nós venhamos a sermos cada dia mais edificados na presença de Deus. Então, sem perda de tempo, eu queria ler só um versículo que está lá no livro de Filipenses 4, no versículo 6, que é uma palavra que é ordenada a cada um de nós, para que nós venhamos a sempre estarmos na presença de Deus, queridos. Eu quero iniciar já lendo primeiramente o versículo 4. Filipenses 4, vou ler o 4 e o 6, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, quer dizer, nós temos que sempre estarmos alegres na presença do Senhor, independente do que nós viemos a passar, queridos. Sabemos que não é fácil, mas a alegria do Senhor tem que estar no nosso coração, tem que estar nas nossas vidas, para que venha a ser transparente. Ainda que nós viemos a estar sofrendo, queridos, não viemos a deixar de ter essa alegria em Cristo, pois Ele é conosco, cada dia Ele é conosco, amém? No 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus
pela oração e súplicas com ação de graças. Olha só, queridos. Eu quero falar um pouco, queridos, aqui, através desse versículo, de uma coisa que tem tomado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a vida de muitos cristãos, ou de todas as pessoas da nação, do mundo todo, que se chama, queridos, ansiedade. Eu estava lendo, queridos, que eu não sei se ela é a maior, mas há órgãos que digam que ela é a maior. Se não for, ela é uma das maiores doenças deste século, é a ansiedade. Porque temos também a depressão, e uma coisa puxa a outra. A ansiedade tem tomado de conta de muitas vidas, de muitas pessoas nesses últimos tempos, queridos. A ansiedade tem jogado pessoas no submundo do medo, da angústia. A ansiedade tem tirado, muitas das vezes, a fé em Cristo Jesus. Pois bem sabemos que a ansiedade não é algo que nós queremos ter, mas ela vem sem menos nós esperar, queridos, e não é fácil. Sabemos tratar com ansiedade porque ela causa pânico, ela causa muitos males. E aqui nesse versículo eu posso entender que fala sobre isso também, queridos. Quando diz aqui, Paulo, quando diz aqui, não estejais inquietos ou ansiosos por todas as coisas, ou por coisa alguma, queridos. Nós não devemos estar ansiosos por nada, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que é majestoso. E quero dizer que a única cura para todas estas coisas, todos esses males, é Cristo. Mas nesses últimos dias nós não vemos as pessoas crer mais nisso, queridos. Estão crendo em coisas diferentes, estão se afastando da casa de Deus, estão se afastando da presença de Deus. Mas aqui Paulo nos dá uma ordenança. Eu entendo que aqui é uma ordem de Paulo, para que nós não venhamos a estar ansiosos com nada, mas que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. As nossas petições é aquilo que nós temos que pedir diante do nosso Deus, queridos. Tem que estar diante do nosso Deus. Nós temos que estar diante do nosso Deus a apresentar todos os nossos problemas. Eu não sei que problema você está passando, vive passando, mas eu quero dizer para você nesta tarde, querido, que existe um Deus que pode resolver os meus, os teus, os nossos problemas, independente de qual seja esse problema. Nesta tarde eu queria tratar com vocês 3 pontos que este mal tem causado no meio do povo, a ansiedade. 3 causas que causam ansiedade, queridos. A primeira causa que eu queria aqui compartilhar com os irmãos é o olhar para os problemas. Nesses últimos tempos, queridos, infelizmente nós temos que falar a verdade. Faço minhas palavras do diácono Diogo aqui quinta-feira, nós temos que falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Muitas das pessoas têm olhado nesses últimos dias para os seus problemas, queridos, e não têm olhado para o Deus que pode resolver o problema. Nós temos que olhar primeiramente para Deus. Sabemos que todos nós temos problemas, iremos ter problemas, até a vinda de Cristo. Mas que nós venhamos a nos lembrar que cada problema que nós passamos ou que estamos vivendo não é nada diante do nosso Deus, que é poderoso, queridos. Que nós venhamos ter isso na nossa mente. Mas muitos têm olhado para o seu problema, muitos não têm olhado para o solucionador do seu problema, que é Cristo, que é Deus. E é aqui que Paulo diz que nós temos que olhar para Deus, queridos. Nós temos que nos alegrar, nós temos que levar diante do nosso Deus as nossas súplicas, as nossas petições. Isto é importante nos dias de hoje. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias que não estão sendo fáceis para o povo de Deus, ou para todas as pessoas. Mas eu e você temos que nos conscientizar que Deus está no controle, queridos. Quantas pessoas não estão de 3 dias para cá, ansiosos para o que vai acontecer, porque já estão aí, queridos, falando da terceira onda
desta enfermidade. Mas eu, particularmente esse que vos fala aqui nesta tarde, querido, eu não creio nisso. Sabemos que o vírus existe, sim, existe, queridos. Mas eu sei que existe ainda um Deus maior, que está ao meu lado, está ao seu lado, que está acima de todas as coisas, que está acima desta enfermidade. Porque nós sabemos também que a mídia está aí a espalhar tudo aquilo para amedrontar as pessoas. Por isso que eu escuto muito um pastor falar de uma certa igreja, que eu escuto aos meus dias lá, quando eu posto no rádio, no trabalho, que nós não devemos nos ocupar, assistir coisas que vai nos entristecer, coisas que vai nos amedrontar. Não, nós temos que assistir coisas que venham nos edificar, queridos, que venham edificar a minha vida e a sua vida. Aleluia. Então, querido, é isso. As pessoas não têm olhado para o único homem, o único Deus que pode resolver os problemas, mas têm olhado somente para os problemas. Não temos que ser assim, queridos. Quero dizer para você nesta tarde que não podemos ser assim. E o segundo ponto são relacionamentos quebrados. Você pode dizer, ixi, mamãe, o que tem a ver? Tem sim, queridos. A ansiedade causa isso também, relacionamentos quebrados. Porque nós bem sabemos, queridos, aqui, que relacionamentos quebrados nos nos desaponta diante de pessoas próximas de nós, pessoas que amamos, mas também quero dizer que nós desapontamos também pessoas que amamos, pessoas que estão próximas de nós. E isso tudo através da ansiedade. De alguma forma nós temos desapontado aqueles que têm intercedido por nós, de alguma forma nós temos sido desapontados também por pessoas, temos sido feridos, temos ferido pessoas, tudo através deste mal, queridos. Mas que nós não venhamos nos sentir desapontados por ninguém, que nós venhamos ter a visão de Cristo, queridos, mas também que nós não venhamos a desapontar aqueles que nos amam, aqueles que estão ali ao nosso lado, a caminhar ao nosso lado, aquele que quer somente nos ajudar, aquele que quer somente o nosso bem, queridos. Porque eu sei que não foi fácil quando Paulo, que escreveu sobre a igreja de Filipos, não foi fácil. Aquele povo não viveu ali um mar de rosas, não. Aquele povo foi perseguido. Aquele povo também passou por muitas ansiedades. E o próprio Paulo ali na sua prisão, queridos, não foi fácil. Mas ali ele glorificava a Deus em todos os momentos. Porque, como diz na gíria popular, Paulo ali já estava com o pé na cova. Mas em nenhum momento, querido, eu creio que ele passou por esse mal, porque ele apresentava diante do seu Deus verdadeiro o seu clamor, as suas petições. Em todo o tempo Paulo orava a Deus ali naquela prisão, queridos. Nós temos que ser assim. Nós não temos que deixar os nossos relacionamentos serem quebrados. Nós temos que viver em união. Nós temos que viver em união diante desse Deus. E o terceiro, a preocupação com coisas materiais. Aleluia. Muitos nesse tempo de ansiedade, por mais que tenham vivido essa doença, queridos, têm se preocupado com coisas materiais. Não têm se preocupado com o seu bem-estar espiritual, que é o que nós precisamos nesses últimos tempos. Há pessoas que não sentem a verdadeira segurança diante do Deus verdadeiro, diante do Deus que cuida das nossas vidas, mas sim sente segurança, quero dar um exemplo, no seu dinheiro, na sua colocação de um bom emprego, de um bom cargo, colocando diante de Deus as suas coisas materiais em primeiro lugar. Isso dentro da ansiedade, queridos. Mas está deixando Deus de lado. Mas que nós não viemos a nos preocupar, queridos,
Que nós não viemos a nos preocupar, como diz na passagem na Bíblia, nós não viemos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos vestir, porque existe um Deus que vai cuidar de todas essas coisas. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus nesta tarde, querido, que está aqui presente, que está presente aí no seu lar, vai suprir todas as suas necessidades, vai suprir todas as minhas necessidades, materiais também, mas que nós venhamos a ser supridos por esse Deus, pelas nossas necessidades espirituais primeiramente, que é o que precisamos, que nós precisamos estar forte diante dos dias maus, queridos. Nós temos que nos fortalecer diante dos dias maus. Amém, queridos? Então essas são as 3 causas que eu pude entender que causam ansiedade, que nós passamos durante a ansiedade. Mas também há 3 elementos da oração, que diz respeito à oração, em Filipenses 4:6. Aleluia. Quando diz aqui, vou ler de novo novamente: não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ação de graças. A primeira, queridos, eu quero dizer, o primeiro elemento da oração em Filipenses é a adoração na oração. Oh glória! Nós temos que adorar, enquanto estamos orando, nós temos que ter a adoração diante de Deus. É uma coisa que Paulo sempre teve, queridos. E Deus quer que nós venhamos a ter, eu e você, nesta tarde. É a adoração enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos ali apresentando ao nosso Deus as nossas petições. Amém? A segunda é a necessidade na oração. Claro que nós necessitamos da oração, mas muitas das pessoas, será que nesses dias têm necessitado verdadeiramente da oração, queridos? Isso é uma pergunta que eu quero deixar. Será que nós temos voltado para a oração? Pois bem necessitamos dela sim, queridos. Nós temos que ter a necessidade de orar todos os dias, em todos os momentos. Paulo, em todos os momentos ali na sua prisão, ele estava ali a orar ao Senhor, a agradecer ao Senhor por todas as coisas, até mesmo por aquilo que ele estava passando. E assim nós devemos ser, queridos. Assim nós devemos ser. Nós temos que ter essa necessidade no nosso coração de estarmos a orar ao nosso Deus em todos os momentos, independente do que nós estivemos a viver ou estejamos vivendo, porque nós necessitamos deste momento de oração, necessitamos deste momento com Deus. É só você e Deus, querido, é eu e Deus, é um particular que nós temos diante de Deus. Então nós temos que ter essa necessidade no nosso coração. E a terceira nesta tarde é a gratidão na oração. Quando diz aqui, com a oração, com ação de graças, quer dizer, nós temos que dar graças ao Senhor. Nós temos que ter a gratidão na oração, temos que agradecer, queridos, em todos os momentos, independente de que o Senhor venha a nos abençoar ou não, independente que Deus venha permitir que nós venhamos a receber essa bênção ou não, mas assim mesmo nós temos que agradecer, queridos. Nós não temos que ser ingratos porque Deus não nos abençoou naquele momento, mas temos que agradecer, temos que ser grato para com Deus naquele momento. Mas o que vemos nesses últimos dias é que muitas das pessoas têm sido ingratas, queridos. Têm sido ingratas em não ter gratidão na oração, em não ter fé naquilo que os seus lábios têm manifestado. Como eu disse no início, nós temos que manifestar a nossa fé, queridos, que temos aqui dentro. Eu tenho, você tem, queridos. Nunca diga que você não tem, porque você tem sim. Dentro do seu coração, dentro do seu ser, a fé. Nós temos que manifestar diante desse Deus maravilhoso. Aleluia. Então, queridos, quando estamos passando, como estamos passando nisso, nós temos que apresentar somente a Deus as nossas petições.
os nossos clamores. Porque eu tenho certeza, querido, e você tem que ter essa certeza que o Senhor vai ouvir o meu clamor, o teu clamor, vai receber as minhas petições, a tua, queridos. Porque o nosso socorro, queridos, vem do alto, como diz lá no Salmo 121. O meu socorro e o teu socorro vem do alto, vem dos céus, vem daquele que fez o céu e a terra, vem daqueles que têm o poder no céu e na terra, vem daquele que está sempre ao teu lado, queridos, vem daquele que vai sempre estar ao lado daquele que serve ele verdadeiramente em espírito e em verdade, queridos. Então que nós viemos a servir esse Deus maravilhoso nesta tarde, verdadeiramente, queridos. Torno a dizer, dependente do que eu e você viemos a passar. Sei que não é fácil. O que a família da irmã Evani, o irmão José está passando, como o pastor bem falou, segunda pessoa. Mas eu tenho certeza que eles dois estão firmados na rocha. Estão firmados na rocha deles, que é Cristo. Que é esse Deus maravilhoso que não vai estar com seus ouvidos tapados, queridos, nem com seus braços cruzados, para ouvir o clamor deles dois, para receber as petições dele e ouvir, para abençoar, para levantar a sua mão potente, o seu braço potente e abençoar a vida deles dois. A minha e a sua nunca vai estar, querido, porque sempre ele vai estar com seus braços ali abertos, para acolher, ainda que nós venhamos a passar por percas, queridos. O nosso Deus vai estar com os braços abertos para nos abraçar com esse único amor que é verdadeiro. Porque somente o amor verdadeiro, não estou dizendo que o amor da nossa família, dos nossos filhos, esposos, não é verdadeiro, não, queridos, entenda. Mas o amor que é supremo, que temos que ter na nossa vida, é o amor de Cristo. Porque Ele supera todas as coisas, queridos, amém? Esta é a reflexão que eu queria trazer nesta tarde, queridos. E não se deixe, queridos, sabemos que estamos sujeitos a passar por esta enfermidade que se chama ansiedade. Mas mesmo assim, como diz no versículo, não estejam inquietos ou ansiosos por coisa alguma, mas apresenta diante desse Deus as tuas petições, os teus clamores, os teus problemas, que o Senhor vai trazer a solução para a tua vida nesta tarde, amém? Agradeço aqui a oportunidade, quero chamar aqui o diácono Leonardo. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Saúde a amada igreja que está conectado conosco. Glória a Deus, na grandiosa paz do Senhor. Nosso diácono Hermes trouxe uma reflexão tremenda sobre a ansiedade. Passei por situações assim, né, lá com a minha filha teve depressão, e é difícil você ver o problema do próximo e sempre dar uma palavra de ânimo. Isso é maravilhoso, mas quando a gente está na pele mesmo daquilo que está acontecendo, aí você realmente sente verdadeiramente o que está acontecendo mesmo. Que no caso da irmã Evani, perdeu 2 entes queridos, tem outro agora que ela postou aí, que está também, né, no hospital, esperando o leito. Eu acredito que Deus vai fazer o mover, viu, irmã Evani, na vida desse outro primo seu, que o médico dos médicos já está ao redor. E existe uma coisa que nós temos sempre que, nós cristãos temos que sempre ter na mente, é que nada acontece por acaso, né? Tudo que acontece, permissão de Deus. E muitas vezes Deus quer falar na nossa família, quer falar na nossa vida, através de uma perda. E muitas vezes é uma perda muito grande, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E nosso diácono José e nossa diaconisa Evani são um casal que já vem passado por situações muito difíceis desde o começo da obra, na perda do seu filho, né? E agora primos, né? Então,
E eu fico muito alegre e gratificante a Deus pela vida deles dois, por passar por tudo isso e continuar na presença de Deus. É isso que Deus quer, é você passar por aflição e mesmo assim não desistir. E eles estão firmes até hoje, desde o princípio desta obra aqui da casa do Senhor, né? Poderia ter muitos motivos de não estar na casa de Deus, por aquilo que já passou, né? E muitos também, né? Mas ele é por exemplo mesmo do começo da obra, né? E o irmão também falou sobre a terceira onda, que na verdade não existe onda, existe a peste, existe a pandemia, não é questão de onda, que ninguém é surfista, né? Nenhuma pessoa da terra é surfista, né? A única onda perigosa que destrói é a onda Nazaré, fica em Portugal. E isso é pandemia, isso existe, isso está num planeta. Isto é permissão de Deus, está no capítulo 24 de Mateus, certo? Isso vinha de acontecer, nós já estávamos sabendo desde o começo do princípio, que nós estamos sabendo todas essas coisas. Então, o que nós temos que fazer, continuar fazendo, é orar, pedir misericórdia a Deus. É isso que nós vamos fazer agora, amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmã Vani, irmão José, e a todos os ouvintes, né? Vamos orar, pedir a Deus interceder pelas nossas vidas, em nome de Jesus, e fortalecermos, né? Porque nenhum de nós aqui estamos livres de alguma coisa que vai acontecer, seja a peste, seja a bala perdida, seja algum outro tipo de doença. Nenhum de nós estávamos livres, mas nós estamos com Deus, isso é que importa, amém? Senhor Deus Pai, Deus poderoso, Deus altíssimo, Pai, nesta meio-dia, peço a Ti, Deus, misericórdia. Vamos fazer agora 1 minuto de silêncio, meu Pai, em prol, meu Pai, de Ti. Que o Senhor, meu Pai, venha a ver cada um de nós, Deus. Tenha a Tua misericórdia. A Bíblia diz que a Tua misericórdia é grande e dura para sempre. Conforta agora o coração dos Teus servos, da nossa amada Evani, especialmente. Nosso irmão José, Cleudo, meu Pai. Meu Deus, a cada um dos obreiros, diáconos, os visitantes que estão na live. Meu Deus, os Teus servos, as Tuas servas, aqueles que confessaram a Ti como Senhor e Salvador. Meu Deus, neste momento, meu Pai, que os Teus anjos venham agora, meu Pai, passar nos umbrais da porta dos seus corações, meu Pai, Teu sangue, livrando, meu Pai, dessa peste perniciosa. Começo agora este minuto, meu Pai, de gratidão, porque eu creio que o Senhor já está mandando os Teus anjos. Obrigado, Deus. Senhor, neste momento, meu Pai, clamo a Ti, meu Deus, não só pelo bairro do Tancredo Neves, mas todos os bairros de Fortaleza, meu Pai, das regiões metropolitanas, meu Deus, dos interiores. Meu Pai, eu Te clamo, meu Pai, pelo Ceará, pelo Brasil todo, meu Pai. Não só, meu Pai, dando livramento por esta doença, mas sim, meu Pai, por essas brigas, meu Pai, de facções que estão acontecendo aí, muitos jovens, muitos cidadãos, meu Pai, muitas crianças sendo mortas, meu Pai, e muitas vezes nós focamos, meu Pai, em uma simples doença, meu Pai, que nós sabemos que isto, meu Pai, há de acontecer, que está acontecendo. Mas também, meu Pai, nós vemos na Tua palavra que fala sobre a violência, que essa violência que está se multiplicando, meu Pai. Muitos jovens, meu Pai, filhos dos Teus servos, meu Pai, sendo traçado, meu Pai, sendo, meu Pai, degolido, meu Pai, pelas facções, meu Pai, pelas brigas, meu Pai,
Meu Deus, neste momento eu peço livramento, meu Pai. Derrama agora o teu poder, meu Pai, a tua unção. Meu Pai, visita agora os hospitais, meu Pai. Os hospitais de campanha, meu Pai. Desde já eu clamo também pelo presidente, meu Pai. Eu clamo também pelos governadores. Meu Pai, eu sei que, meu Deus, o Senhor já está fazendo mover. Eu vejo, meu Pai, agora os noticiários, meu Pai, falando, meu Pai, sobre as reduções, meu Pai, deste vírus, das doenças, meu Pai, da contaminação, meu Deus. E muitas vezes, meu Pai, o inimigo tem usado, meu Pai, os teus servos, meu Pai, para pregoar, para dar só notícia, meu Pai, de ruindade, meu Pai. E sabemos que nós temos que pregar o Evangelho, saber o que está acontecendo, mas o Senhor está à frente, o Senhor está administrando. A tua palavra diz que tudo o que acontece, meu Pai, é permissão tua, Senhor. Meu Deus, o Senhor não está, meu Pai, ainda fora do controle. O Senhor ainda está no controle desta terra. Meu Pai, essa terra não foi consumida ainda, meu Pai, pela violência, como a tua palavra diz lá em Sodoma e Gomorra. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor ainda está no controle, meu Pai. É porque nós, meu Pai, muitas vezes nossa fé é pouca, meu Pai. Meu Deus, a tua palavra diz que nós tivemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, meu Pai. Nós fazemos mover tremendo, meu Deus. Senhor, fortalece o teu povo, fortalece a minha vida. Meu Deus, retira de mim, meu Pai, aquilo que não convém. Não adianta, meu Pai, nós sermos servos, mas muitas vezes nós não agimos como servos. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos cada um que estão na live. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, trazer, meu Pai, esperança, meu Pai. Trazer, meu Pai, coragem, disposição, para cada um, meu Pai, estar cada dia mais firme na tua presença. Que nós vemos, meu Pai, dar o exemplo, meu Pai. Meu Deus, entrega os pastores do Brasil. Muitas vezes nós clamamos pelos pastores da África. Meu Pai, nós clamamos para os pastores ali, meu Pai, daqueles países que estão sofrendo perseguições. Mas é como aquele vídeo, meu Pai, que foi agora, meu Pai, lançado aqui, meu Pai, no domingo, meu Pai. Quem é de nós que estamos orando para aqueles homens? Nós não estamos orando coisa nenhuma, eles é que oram por nós, porque eles têm tempo, meu Pai, não o tempo suficiente que eu falo, meu Pai, em termos deles estar ali, meu Pai, mas eles são obrigados a orar a todos os instantes, todo momento, porque eles sabem que a qualquer momento serão mortos. E nós aqui, meu Pai, estamos sempre no Kawaii, meu Pai, no TikTok, meu Pai, é como a minha esposa me repreendeu, meu Pai. Ai, porque eu quero pegar os 50 centavos, R$1, R$2, R$5. E muitas vezes nós não temos tempo para orar, meu Pai. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, meu Deus. Mas temos tempo para querer ganhar centavos, meu Pai. R$1, R$2, meu Pai. Oh, Deus. Retire isso da cabeça dos teus servos e da minha também, meu Deus. Que muitas vezes nós queremos achar que isso é coisa, meu Pai, que vai nos saciar. Mas a tua palavra diz que para nós saciarmos, meu Pai, tem que ser na presença de Deus. Ó Senhor, que os teus servos, ao ouvir essa oração, se sentir de Deus, desinstale, meu Pai, que eu vou desinstalar o meu. Ó Deus, começa de nós, meu Pai. Nós não podemos repreender o nosso próximo se nós fazemos coisas piores. Deus, que nós vimos ser igual Cleópatra, seu amigo, meu Pai, que naquele mesmo instante desistiu da fé, e muitos de nós desistimos da fé, mas quando Jesus encontra no meio do caminho e faz algo, ou diz algo, ou usa o teu servo para dizer algo, aqueles que verdadeiramente, meu Pai, sentir que no terceiro dia o Senhor tinha ressuscitado, vai voltar. Cleópatra, esse seu amigo, voltou, meu Pai, para ter encontro com seus discípulos, meu Pai, para ali se tornar um servo verdadeiramente. Meu Deus, sejamos, meu Pai, como aquele homem, Zaqueu. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu fazia coisas, meu Pai, que não poderia ele estar pensando em Jesus, porque ele tinha aquilo que ele tinha tudo para um ser humano ter na terra. Mas o que aconteceu, meu Pai? A ansiedade dele, como o teu servo pregou, ele teve aquela ansiedade de conhecer Jesus.
Mesmo ele só ter ouvido, mas ele quis conhecer Jesus. Jesus teve um encontro com ele e ele ali se converteu. Porque muitas vezes nós, meu Pai, vivemos um período, nós estamos vivendo, meu Pai, sabemos que o anticristo já está, meu Pai, a ser, meu Pai, levantado. E muitos de nós se preocupamos com as coisas deste mundo, em relação a coisas que nos ferem. Mas nós sabemos que não é isso que Deus quer em nossas vidas. Deus quer que nós se preocupamos com as coisas deste mundo, mas é para nós pregar o Evangelho. Não se preocupar com a vida daqueles que acham que pode nos deter. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós vamos se converter cada dia, cada vez mais. Que nós vamos pregar o Teu Evangelho com fé, com esperança, com amor. Ó Deus, toma de conta a vida dos nossos pastores. Fortalece. Meu Pai, é difícil cuidar de ovelhas, que temos ovelhas que não quer estar no caso do Senhor, meu Pai. É muito fácil, é muito simples dizer que Jesus te ama, dizer que Jesus te cura, dizer para nossa irmã Evani e irmão José que Deus vai confortar seu coração. É muito fácil, muito simples dizer, meu Pai. Mas nós não passamos por essa situação. Eu dizia muito para aqueles que estavam aqui, tinha ente querido, meu Pai, com depressão. Eu dizia muito, falava muitas vezes, mas quando eu passei por essa situação, meu Pai, é difícil, não é fácil. Mas quando nós estamos dentro da situação, dentro do arado, nós vemos que não é isso, que muitas vezes nós dizemos de coração não, nós dizemos só de boca para fora. Que Deus conforte seu coração. Mas Deus toma de conta, meu Pai. Essa pequena oração eu entrego nas Tuas mãos, Deus. Fortalece Teu povo em nome de Jesus. Que esta noite, meu Pai, meu Pai, às 16 horas, vai ter o culto aqui na casa do Senhor. Não deixe de ir, meu Pai, por carro que... Não vou porque eu quero reteté. O culto não é reteté, o culto é a palavra. A palavra é que traz a sabedoria. A sabedoria é que nos faz livrar, meu Pai, das mãos do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Passar para o nosso pastor. Pastor Eduardo, um homem de Deus, um homem maravilhoso. Deus abençoe sua vida, pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando. Mais um clamor do meu dia. Eu quero aqui convidar a todo o povo de Deus, algo mais daqui a pouquinho, né? 16 horas, nosso culto da família. Tá certo? Vai ser uma bênção do céu, palavra de Deus e momento de comunhão, tá? Nós queremos agradecer a Deus por todos os queridos e amados que nos acompanham diariamente nesse canal. Deus abençoe, que a sua tarde seja uma tarde de bênção, de vitória, uma tarde de descanso. Logo mais à noite estaremos adorando o Senhor, e amanhã, permitindo o nosso Deus, a partir do meio-dia, nós estaremos aqui no clamor do meu dia. Cheiro no coração, até amanhã, se Deus quiser.